Ok, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Dini, eu sou professor do Instituto Federal Campus Colinas do Tocantins. Atualmente eu estou na UNB, estou fazendo doutorado, sou doutorando na UNB, doutorando no programa de Metafísica. E eu confesso a vocês que esse trabalho aqui, para mim, eu talvez pretendia nem me apresentar, né? Mas aí eu vi essa semana já, né? Devido à correria da UNB, que o calendário está atrasado, e aí eu vi que soltaram lá o tema e eu digo, nossa, eu tenho que apresentar esse texto, né? Mas já vi um tempão, eu nunca mais tinha mexido lá no e-mail, averiguando tudo isso, mas enfim, nós vamos apresentar aqui o trabalho e acho que compensa aqui qualquer debate que a gente fazer. Mas a correria está grande lá, então, de qualquer forma, agilizei esse tempinho aqui para dialogar com vocês e aprender um pouco mais com vocês. O tema, portanto, da minha apresentação é esse aí que vocês viram aí no slogan, no cartaz, é Deleuze e Guattari, da filosofia da representação à moral capitalista conservadora na sociedade brasileira atual. Quando eu pensei esse tema, eu penso justamente num tipo de pensamento que às vezes a gente acaba construindo a partir de modelos que estão estabelecidos. E aí eu tomo como referência aqui, especialmente, alguns textos do Deleuze, né, que é a diferença e repetição no primeiro momento. Depois eu acabo bebendo lá daquilo que Deleuze escreve também sobre Spinoza, sobre Nietzsche, e, claro, eu retomo também o texto do Antiédipo, porque eu acredito que é fundamental para a gente entender algumas coisas aqui com relação à temática do capitalismo, né? Daquilo que constitui essa sociedade moral capitalista conservadora. Tá bom? Vou começar assim, vou ler algumas partes aqui, depois vocês podem, aí, quiser fazer alguma observação, pode fazer de boa depois, mas enfim. É estranho como o conservadorismo torna o homem fraco, covarde, doente, passando a negar até mesmo seus direitos. Em nome de uma moral, muitas pessoas fazem aliança com os tiranos, abrindo mão da garantia de direitos. E a postura de piedade se transformou numa política do ódio. Em espaço onde a tolerância não é respeitada, a guerra está em iminência. Aposta-se em discursos hegemônicos que não permitem a diferença, a criação de modos de vida. O intuito do texto é de investigar o modo pelo qual a filosofia da representação tem cooperado ao longo do Ocidente, do pensamento ocidental, para sufocar o pensamento e sua atividade criadora, possibilitando a instauração de uma moral colonizadora que opera em diversas sociedades por meio de valores fixos, imutáveis e totalizantes, tomando o lugar do conhecimento e produzindo sujeitos obedientes e perigosos, substituindo a ética pela moral. Essa definição aqui de ética e de moral, eu acho que ela fica muito clara no texto que o Deleuze escreve sobre Spinoza. Tá? Ele faz essa diferença lá, é muito nítida isso. A moral é um conhecimento impositivo, onde vai reproduzir certos valores, a ética não, é completamente distinta. A reprodução de modelo de saberes sempre carrega consigo vestígios de colonização, de enfraquecimento e, portanto, de negação da vida. Esse desprezo pela vida é característica da sociedade capitalista com todos os seus fluxos. Essa ideia de moral fica melhor compreendida quando Deleuze retoma Spinoza e Nietzsche como filósofos críticos do pensamento dogmático. Essas referências são importantes para entender de que modo é possível se despir de uma filosofia que tenha a pretensão de estabelecer pressupostos para a instauração de uma verdade geral de cunho moral. Habituados a pensar e dizer a verdade por imagem representativa, Deleuze sugere outro modo para fazer filosofia. Tal modo se projeta para além do senso comum. Essa ideia está lá presente na diferença e repetição, no texto do Deleuze, tese de doutorado. Do senso comum, da doxa, da recognição da identidade. Abre aspas, quer se considere o Tieteto de Platão, as meditações de Descartes, a crítica da razão pura de Kant, é ainda este modelo que reina e que orienta a análise filosófica do que significa pensar. Fecha aspas, Deleuze, 2000. Diferença e repetição. Nessa passagem, percebe-se o grau de exigência para tornar a atividade filosófica uma experiência de produção do novo, de espaço de construção de subjetividade. Parece consenso entre os intelectuais que o pensamento moral no Ocidente começa efetivamente
com a filosofia socrática e platônica, na qual a razão passa a ser o critério para atestar o que pode ou não ser descartável como bom e mal. Para Lapujade, Platão é o primeiro a adjetivar a vida pela razão. Abre aspas, Lapujade. Ele é o primeiro a instaurar um fundamento para julgar pretensões e a transformar a filosofia em um grande tribunal. Fecha aspas. 2017. Movimentos aberrantes. Por filosofia da representação, Deleuze parece entender modelos reproduzidos no âmbito do pensamento e repassado como critério de verdade, colocando limite na própria atividade filosófica e estabelecendo um padrão de vida a ser seguido. Isso pode formar a imagem dogmática do pensamento. Abre aspas. Chama-se representação a relação entre o conceito e seu objeto, tal como se encontra efetuada nesta memória e nesta consciência de si. Fecha aspas, diferença e repetição, 2000, página 56. É preciso fugir das determinações conceituais de predicados permanentes e imutáveis, incapaz de dizer quaisquer outras coisas. Os conceitos de diferença e repetição em Deleuze apontam que a filosofia não pode ser representada. E se a filosofia trabalha com a concepção de um começo verdadeiro, isso resulta no problema, pois se busca no final o que se estava no início. Repetir em Deleuze não implica reproduzir modelos, mas pensar de modo singular, único, contestando os conceitos de generalização e verdade tidas como dadas. Parece claro que em Deleuze, um texto filosófico não deve ser acoplado como modelo dentro de uma sociedade, mas investigado para, dele, pensar novas criações conceituais, ou seja, ele deve ser superado e não engessado. É preciso avaliar todas as produções e ir para além do que está posto como verdade. O filósofo não deve servir como padrão. Não é para ser representado, mas como pessoa que, ao ser lida, pode suscitar novos problemas dentro da filosofia, é claro. Abre aspas, o filósofo do futuro é, ao mesmo tempo, o explorador dos velhos mundos, cumes e cavernas. Desculpa. E só cria a força de se lembrar de qualquer coisa que foi essencialmente esquecida. Esta qualquer coisa, segundo Nietzsche, é a unidade do pensamento e a unidade da vida. Fecha aspas, Deleuze, 2014, é o texto aqui que Deleuze escreve sobre Nietzsche. O enunciado de cunho nietzschiano carrega consigo dois momentos importantes para a filosofia. O primeiro, o filósofo como explorador e produtor de novas realidades, e o segundo, como um indivíduo que consegue unir o pensamento e a vida. Com efeito, a vida quase sempre foi esquecida em nome de uma moral repressora. Ao falar do pensamento representativo, a proposta de Deleuze é tentar desnaturalizar também a visão construída pela psicanálise, uma ideia que está presente no Antiédipo, considerando o complexo de Édipo um instrumento para extrair várias verdades. Édipo está dentro de uma lógica natural e representativa que não passa pelo critério da crítica, mas se sustenta apenas enquanto ideia e crença. A proposta de Deleuze e Guattari é libertar o discurso filosófico da submissão. Esse discurso anterior contribui para a ascensão do capitalismo, que encanta muitos indivíduos quando oferece todas as satisfações dos desejos. Cria um discurso que ilude muitas pessoas e fortalece o mercado. O capitalismo se tornou uma religião. Seus discípulos são capazes de fazer qualquer apologia para justificar suas nuances. Eles combatem tudo o que pode constranger os desejos capitalistas. Aceitam qualquer tipo de segregação, qualquer propaganda falaciosa que prega o bem-estar. Acreditam que as classes são apenas grupos, lugar de pertencimento. Os profetas são os burgueses. O grande Deus é o dinheiro. É isso que defende a ética capitalista. De um modo mais claro, o capitalismo determina o modo de ser dos indivíduos, seja na sexualidade, na educação, no trabalho, na política e na vida em geral. E o capitalismo, revestido do fanatismo neopentecostal, vende tudo, até orações. É o desejo dos indivíduos sendo fabricados e modelados para atender os interesses do mercado, das instituições, das instâncias dominantes. Uma vez que a existência é limitada à mera reprodução, os modelos dominantes adjetivam tudo a partir de seus interesses.
É assim com a educação, o trabalho, a cultura, a arte e a religião. Em busca de ser, as pessoas se conformam com o modelo fabricado. A identidade representa um modo de vida sedentário. Ela é uma forma de classificação, de definir o que as coisas são. Esse pensamento cria modelos ideais, essenciais. É um tipo de pensamento que privilegia ao mesmo tempo. E o capitalismo, diferentemente de outras formas de verdade, ele é o fenômeno que acontece na imanência, afetando a todos os desejos de obter lucro e acumular capital. Desse modo, pode-se dizer que a economia política e a economia do desejo são as mesmas coisas. Trata-se de produção de frutos. O capitalismo produz uma moral que atende seus próprios interesses, mas sua narrativa sempre diz que a liberdade e a vida são prioridades. E pior, o mercado vende isso como fórmula de felicidade, de autonomia do sujeito. Ele se propõe a oferecer uma relação do homem com o mundo de forma perfeita. Aqueles que se deixam levar por promessas advindas do capitalismo querem simplesmente ser felizes, mas não têm noção do seu aprisionamento. Essa lógica capitalista, nos tempos atuais, é apenas consequência das regras e padrões totalizantes, platônicos, kantianos e hegelianos, todavia, avidamente criticado por Deleuze e Guattari. O capitalismo não deu nenhum giro em outra direção. Ele se mostrou apenas a conservação dos que se escondem atrás de formas de divindades, produzem leis e ficam às sombras delas, manipulando por despeito as ideias de bons e penalizando seus contrários, principalmente quando apresentam a força ativa. Segundo Guéron, né, na prática, no dia a dia de um sócio capitalista, não é difícil de se observar isso. O capital está sempre a dizer que só existe a produção graças a ele. Só existe emprego graças a ele. Só existe desenvolvimento científico e tecnológico e mesmo prosperidade graças a ele. Isso leva a dizer que o capital foi praticamente divinizado na pandemia. Tudo pode ser feito, menos deixar de gerar lucro. Desse modo, o dinheiro é o absoluto, a representação da vida. De novo, Guéron, trago aqui a ideia do Guéron, que diz que ele insiste, né, que quando o capital atribui toda a produção a si, quando faz todo o trabalho se tornar seu, como se por encanto, essencializa e mistifica cinicamente seu lugar de uma espécie de produtor universal. É o capital Deus, como ele chama, o texto que ele escreveu, né, sobre Deleuze. Nada pode parar a força do capital, nem mesmo o risco da vida. Para não existir outro tipo de verdade, senão aquela que já foi medalhada pelo sistema dominante, a descriminalização reina em diversos aspectos, seja no que se refere ao sexo, ao trabalho, à educação, à saúde, à religião, à família e às demais esferas da repartição públicas e privada. Acrescente-se a isso a crença pela qual as pessoas se sujeitam e aceitam naturalmente a divisão da classe na sociedade brasileira. Isto é, existem os que nasceram para mandar e aqueles que ficaram para obedecer. A moral conservadora está a serviço da classe dominante. A ideia de mudança de criação sempre assusta, pois, de certo modo, compromete o status quo. Isso repercute dentro do sistema de ensino, na religião e das demais esferas sociais. A moral paralisa os passos, reduz as cores, os sabores, os sons, canaliza os desejos. Enfim, ela acaba nos aprisionando. A moral quer homogeneizar tudo, como já salientei anteriormente. O capitalismo invoca o Estado despótico também quando lhe convém. Estou quase finalizando aqui. É o que acontece nas manifestações quando está sendo ameaçado. A natureza do Estado é despótica desde sua origem. No Brasil, Bolsonaro foi eleito com a promessa de desburocratizar as regras do mercado, atendendo o interesse do capitalismo. Com discursos conservadores, a política no Brasil não comporta diferença. O grito dos homossexuais, a conquista de direito das mulheres e outros mais. Na ausência de um olhar atento, acontece o verdadeiro banimento da multiplicidade
e a restrição da potência como força criativa. Ela quer promover uma ordem pelo princípio da exclusão, querendo legitimar os estratos. O capitalismo axiomatiza tudo. Que tipo de discurso ele faz diante do racismo, dos homossexuais, das feministas? Sua narrativa faz mudar o comercial para conquistar seus objetivos. Ele não quer decepcionar ninguém. Sua pretensão é controlar os fluxos descodificados. A ideia de fluxo descodificado existia na sociedade primitiva. O que acontece? Fluxo descodificado ameaça a acumulação do capital. Por isso, o Estado vai adicionando vários valores, mas sempre com pretensões de tirar vantagem em tudo que faz. O Estado consegue regular de tal forma que as pessoas continuam trabalhando para a produção do capital. Ao estudar Spinoza e Nietzsche, Deleuze encontra elementos fundamentais para contestar um pensamento moral dicotômico. Passa a ser questionado uma moral que busca sustentar verdades absolutas, valores imóveis, transcendentes, criando rótulos e códigos capazes de aprisionar o pensamento e a própria vida. Para finalizar aqui, eu cito uma passagem da Mariana, né? Mariana Toledo, da Universidade Federal Fluminense, salvo engano, né, que escreveu sobre regras facultativas, dando a definição de moral. A moral é a um só tempo saber e poder, código moral e conjunto de regras coercitivas, obrigatórias, transcendentes, que julgam a vida. Um problema ético, por excelência, consiste em resistir à moral em sua dupla acepção, como código e como regra obrigatória. Finalizo aqui, muito obrigado, e a gente pode esclarecer na hora das perguntas que vocês forem fazer para mim. Muito obrigado. Obrigado, Edinho. Parabéns, muito legal. Eu abro agora para, ele usou 17 minutos, algum questionamento, algum ponto, algum comentário ao texto, à apresentação do professor? Levantar alguma questão? Podem ficar à vontade aí, pessoal. Até para contribuir também. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, tudo bem, vai, Adriano. Tá, vamos lá. Então, Edinho, muito obrigado pela apresentação. Eu achei o tópico muito interessante, o seu texto também muito interessante, mas eu queria entender um pouco melhor a relação entre o que seria essa moral da representação e o capitalismo. Quer dizer, parece que tem uma implicação entre uma coisa e outra, mas eu não consegui montar como que uma coisa conduz a outra. Assim. Entendi, beleza. Vamos lá. Essa ideia de representação, ela aparece lá no texto, o Deleuze não chega a trabalhar no diferença e repetição, essa ideia de uma maneira muito clara. Ela vai aparecer basicamente no texto antiético, posterior, né? Então, o que acontece aqui? Eu tento fazer essa ponte por conta e risco, exatamente para dizer que, no fundo, lá no texto diferença e repetição, já havia esse vestígio aí dessa, e claro, ele vai criticar Platão por conta desses modelos que são reproduzidos. E o que eu tento dizer é que esses modelos que são reproduzidos, eles vão contribuir para depois fortalecer um tipo de moral, entendeu? E que o capitalismo ele vai se apropriar de uma moral, ele vai simplesmente fortalecer uma moral e aí vai criar certos valores conservadores. É isso que eu tento buscar aqui, fazer esse tipo de análise aqui a partir do Deleuze. E o Guéron, ele faz essa análise muito legal no texto dele lá. Agora, depois eu posso passar para vocês todas as referências também, posso enviar para vocês, dizendo de que forma o capitalismo ele vai axiomatizando vários valores, entende? Porque é claro que a leitura do Spinoza, a leitura do Nietzsche aqui vai ser essencial, porque a ideia que nós temos de ética e de moral não é mais aquela ideia de dizer o seguinte, a moral aqui é algo bom, não é nesse sentido. A moral aqui seria mais esse conjunto de normas, tudo que vai possibilitar essa liberdade. Não existe isso. O Deleuze faz essa leitura, mas ele descarta essa possibilidade de livre-arbítrio a partir de uma moral construída. A moral seria um conhecimento impositivo.
E o capitalismo, de certa forma, ele se apropria disso. O que eu quero dizer é isso. O capitalismo, ele se apropria dessa ideia. Mas ele vai impondo com certos... Ele vai criando desejo. O capitalismo, ele se apropria de modo diferente. Ele vai criando certos desejos, dando a sensação para as pessoas de que elas são livres. Mas, no fundo, elas não são livres. Entendeu? E essa ideia, ela começa a ser discutida. Ela começa, eu estou dizendo que esses valores, eles começam a ser pensados, esses modelos a ser pensados, começam desde Platão. Desde Platão, nós já temos a ideia lá de pensar o mundo perfeito. Beleza? Eles não, né, jamais concordaria com esse tipo de pensamento. Tá? Eu não sei se... Obrigado, pode... obrigado. Isso. Beleza. Edinho, eu tenho uma questão. Uhum. O capitalismo... veja bem, a moral capitalista geralmente é uma moral utilitarista. Né? Ou a gente pode dizer, enfim, existe a ética utilitarista, é a ética do capitalismo. Né? Os fisiocratas, os mercantilistas, na história da economia, eles são utilitaristas. Né? Eles são utilitaristas. A ética o modelo do Adam Smith, o modo como ele trata a questão lá da riqueza das nações, é utilitarismo. Então, tem até um trabalho da professora da USP que fala exatamente, trata disso. Né? Então, essa é uma primeira observação que eu faço. Eu não sei como é que isso se coloca, essa realidade do utilitarismo como modelo ético padrão no capitalismo, como isso se coloca dentro da teoria que você está apresentando aqui para a gente. Né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é assim, essa caracterização que você apresentou muito bem, né, esse detalhamento que você apresentou muito bem do capitalismo, né? Não, você, dentro do modelo, dentro da teoria que você está apresentando, não se configuraria como um logos, de usar a palavra, o logos do capitalismo, a razão capitalista, quer dizer, o capitalismo ele se apropria de uma racionalidade, e é a racionalidade caracterizada do modo como você apresentou aí para a gente. É isso? Dentro da tua teoria? Pode-se dizer assim? A primeira questão, eu acredito que, sobre a questão do utilitarismo, eu acredito que Deleuze não pensaria assim, né? Certo. Não viria que Deleuze jamais conseguiria pensar por essa linha. Beleza. Utilitarismo. A segunda questão, o capitalismo aqui, de fato, ele se apresenta como um logos, como uma razão suficiente, tudo que é capaz de suprir tudo aquilo que nós precisamos. A lógica do capitalismo é assim. O capitalismo ele vai criando aí fluxos e mais fluxos. O Deleuze demonstra isso claramente no antiético, né? A máquina de desejo aí que vai sendo, né? Vai produzindo subjetividades e mais subjetividades, tudo, e aí nós vamos, a nossa vida é isso aqui mesmo, é isso aqui que nós... Agora, se deixar levar por essa lógica, aí que está a questão, especialmente a filosofia, né? Nós que somos da filosofia toda, é uma lógica, né, que a gente, na verdade, acaba acreditando que nós somos livres, mas, no fundo, é uma lógica que aprisiona o pensamento, aprisiona a vida, e, portanto, se nós falamos que nós podemos usufruir da nossa vida, né, gozar de tudo aquilo que nós queremos, muitas vezes não é assim que acontece. Aquilo que aquilo que eu gozo, aquilo que eu usufruo, é produzido pelo capitalismo, e o capitalismo já diz o seguinte, você tem que fazer isso aí, ó. É isso aí que você tem que usar, é isso aí que você tem que pensar, é assim que você tem que se comportar, ele padroniza tudo. Então, o capitalismo aqui, realmente, né, existe uma lógica aqui bem louca, é como se o capitalismo aqui imperasse mesmo. Essa segunda, então, nesse sentido, Deleuze apresentaria sim, para mostrar essa força que o capitalismo atua na vida dos indivíduos. Tá? Não que Deleuze concorde com isso, claro que não. Até porque ele apresenta várias figuras no Antiédipo que vai mostrar justamente, né, esse lado perverso, né? Esse lado perverso, que alguns vão dizer o seguinte, são pessoas anormais, né? Porque quando você não coaduna com aquelas ideias do capitalismo, as pessoas já vão dizer o seguinte, são anormais. Né? Apresenta figuras esquizofrênicas lá,
Mas aí depois a gente pode refletir, isso aí dá uma reflexão muito mais longa.